Graça e paz a todos que nos acompanham a cada dia estudando a Bíblia. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por estarmos juntos, iniciando uma nova semana de estudo, iniciando também um novo mês. Hoje, 2 de outubro de 2022, dia de eleições no Brasil. Nós agradecemos a Deus por Ele nos conceder estes momentos, agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Também agradecemos a vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e ainda agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Queremos agradecer também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco. Mandamos aqui um alô especial para Luiz William Isonetti, de Medicilândia, no Pará. Luiz William e Isonetti. José Henrique e todos da Igreja Adventista lá de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Ana Lúcia de Manaus. Rosenir Coelho Castro, do Rio de Janeiro. Miriam Eunice Joaquim, da província Huila, em Lubango, Angola. Ednilza Ana Macedo Soares de Ribeira do Pombal, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por nos conceder mais um dia de vida, te damos graças por permitir estarmos junto com os nossos irmãos, amigos, para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que nos acompanham estudando a Bíblia e que passam por lutas, problemas, necessidades, dificuldades. Tu conheces o sofrimento de cada um, dê vitórias, que não desanimem, que perseverem na fé e que breve possamos estar todos juntos contigo na eternidade. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos esta semana fazer o estudo de número 2 da nossa série Vida, Morte e Eternidade. E semana passada estivemos falando como que surgiu o mal, num universo, num ambiente perfeito. Ali o mal teve a sua origem, que foi exatamente na mente e no coração de Lúcifer. Houve rebelião no céu, houve guerra, e Satanás e os seus anjos foram expulsos e vieram parar aqui neste mundo, neste planeta que ainda não existia como nós conhecemos, era sem forma, era vazio. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, diz a palavra de Deus. E aqui Satanás, então, ele veio parar no abismo. E Deus, depois, ele decide então dar forma a este planeta. Ele cria todas as coisas e cada dia ele vai fazendo a sua criação, falando, as coisas iam aparecendo. E no sexto dia então, com as suas próprias mãos, ele formou o ser humano, o homem, a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estavam juntos na criação. E eles disseram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos dá a entender, claro, que era mais de um, eram três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme nós conhecemos na palavra de Deus. Interessante que quando Adão e Eva foram criados, Deus deu a ordem para que eles não comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, mas Eva, desobedecendo a orientação de Deus, ela foi seduzida pela serpente. Satanás estava incorporado na serpente e então ela tomou do fruto e comeu. Com isso entrou o pecado. E quando nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 12, aqui nos diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Por causa de um só homem, por causa de um ser humano, veio a morte. E a morte, então, ela passou a todos os homens, porque todos pecaram, diz aqui Paulo em Romanos 5, verso 12. Nós já nascemos com essa tendência pecaminosa, devido ao pecado original, lá no Éden. Todo ser humano nasce com essa tendência para o mal, para fazer as coisas erradas. E em consequência do pecado veio a morte. Essa morte que nós conhecemos, essa morte natural, ela acontece diariamente em todos os lugares
E é consequência do pecado, dor, sofrimento, tragédias, violência, tudo isso gerado pelo pecado. Então vejam como o pecado trouxe uma consequência terrível para a humanidade. É certo que nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim do Éden antes de pecar. Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas depois que pecaram, segundo nós temos na própria palavra de Deus, em Gênesis, Adão viveu 930 anos depois do pecado. Não morreu instantaneamente, mas a sua natureza espiritual e de Eva morreram instantaneamente. Por quê? Porque antes do pecado, eles eram cobertos por uma vestimenta de glória. Eles não conheciam o mal, o pecado. E quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus, sentiram medo, se esconderam de Deus, porque Deus ia todos os dias lá no Jardim do Éden, e perderam então espiritualmente a sua natureza. Na hora que comeram do fruto proibido, viram que estavam nus. Agora a morte em si, a morte física, ocorreu em Adão 930 anos depois. Então Adão não morreu fisicamente na hora, mas espiritualmente foi na hora que Adão e Eva morreram. Interessante que quando Deus criou aqui este mundo, ele viu que tudo era muito bom. Diz aqui em Gênesis capítulo 1, no verso 31, então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Era perfeita a criação de Deus, assim como no céu era tudo perfeito. Lúcifer era perfeito e originou nele o mal. Aqui neste planeta também, tudo era perfeito quando Deus criou, terminou no 6º dia da criação, no sábado ele descansou. E então ele viu que era tudo muito bom. Mas Adão e Eva foram advertidos, está em Gênesis 2, versos 16 e 17, de toda árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente vocês irão morrer. Gênesis 2, versos 16 e 17. Então aqui estava a advertência de Deus, a prova que Deus colocou para com Adão e Eva, assim como ele coloca para nós hoje, também provas de amor, de obediência, de fidelidade a ele. Nós somos colocados à prova. Por quê? Porque a obediência é uma questão de amor. Se nós amamos a Deus, nós iremos obedecer, procurar fazer a vontade dele. É claro que nós não somos perfeitos, não podemos fazer tudo como está escrito na palavra de Deus, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus, nós somos considerados justos e perfeitos por causa de Jesus, que foi perfeito. E Jesus, ele é o agente criador dos céus e da terra. Nós sempre, quando lemos na palavra de Deus, nós falamos que Deus criou todas as coisas, mas quando nós falamos aqui Deus, se refere a Jesus. O apóstolo João, ele havia sido exilado para a ilha de Patmos, e lá ele permaneceu por alguns anos, e depois então ele foi retirado de lá, foi levado para Éfeso, e lá então ele escreve a sua carta, o seu evangelho de João, e também escreve as 3 cartas, 1º, 2º e 3º João. E esse evangelho de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. E João diz aqui em João capítulo 1, no verso 1, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, e por meio dele, de Jesus, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Então, aqui, o apóstolo João está dizendo claramente que o agente criador de todas as coisas é Jesus, a palavra, o verbo, como diz as outras versões. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Falou e tudo existiu. Então, foi por meio de Jesus que todas as coisas vieram à existência. E lemos também em Colossenses no capítulo 1 e no verso 16, nos diz assim a palavra de Deus. Colossenses 1,16. Por meio dele, de Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver
e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então aqui o apóstolo Paulo confirmando, Colossenses 1,16, que Jesus é o Criador de todas as coisas, que por meio dele todas as coisas foram criadas, as coisas visíveis e invisíveis, as coisas que tem aqui na terra e as coisas que tem no céu. Até os anjos foram criados por Deus, por Jesus, melhor dizendo. Tudo foi criado por meio dele e para ele, diz aqui Paulo em Colossenses 1,16. E também em Hebreus capítulo 1, verso 2, Paulo diz: E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Aqui confirmando então que tudo foi criado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que nós normalmente pensamos que Deus, né? Quando falamos Deus, nós imaginamos o Deus Pai, não é? Criou todas as coisas, mas o agente criador foi Jesus. E eles estavam juntos na criação. Deus disse, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós lemos em Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, versos 16 e 17, nos diz assim: Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você morrerá. Aqui a advertência é Deus fazendo ao casal, Adão e Eva. Podem comer livremente de todos os frutos, menos daquela árvore. E depois de algum tempo, como nós dissemos agora há pouco, nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram no paraíso sem pecar, mas depois de algum tempo, essa advertência ela se tornou uma realidade. Por quê? Porque Satanás ele se incorporou naquela serpente. E segundo nós lemos na Pena Inspirada, a serpente comia do fruto e não morria. E ela então seduziu, enganou Eva: olha, eu como e não morro, e Deus não quer que vocês comam, porque quando vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão se tornar como Deus, vão conhecer o bem e o mal. E então Eva, né, como nós temos livre-arbítrio, e desperta então em nós aquele desejo, né, aquela curiosidade. Eva também teve esta curiosidade despertada no coração dela, e ela tomou do fruto e comeu. E depois então tomou do fruto e entregou a Adão, e ele também comeu. E aí eles perceberam que estavam nus, morreram espiritualmente naquele momento, porque perderam aquela veste de glória que os cobria, perceberam que estavam nus. E aí nós lemos em Gênesis 3, de 1 a 4, diz assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Então aqui vem a primeira mentira, o primeiro engano, né? Satanás dizendo que eles não iriam morrer. E aí foi quando Eva ela foi seduzida pela serpente e comeu desse fruto. Interessante que quando nós olhamos para essa atitude de Eva de comer do fruto que Deus havia dito que não comesse, nós vemos aqui que Eva, ela ignorou os princípios básicos que regem a nossa vida. Primeiro, a razão humana, ela nem sempre é a maneira mais segura para se avaliar questões espirituais. Nós não podemos agir com a razão. Nós temos que ir a Deus, buscar a Ele a orientação, a direção, a solução daquilo que nós estamos querendo fazer. Porque quando nós agimos por nós mesmos com a nossa razão, nós poderemos cair em erro e sofrer consequências. Também Eva, ela ignorou que a palavra de Deus, ela pode parecer ilógica, sem razão, sem sentido para nós, mas é sempre correta e confiável. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Se está escrito que é assim, é assim. Parece ilógico, não é? Todas as pessoas fazendo diferente e só nós que vamos agir de acordo com o que está escrito. E ainda, Eva ignorou que existem coisas que não são más,
e nem erradas em si mesmas, mas Deus as escolheu como testes de obediência. Então temos que ter muito cuidado para não agirmos pela nossa razão e não acharmos que a Bíblia é ilógico, né? Que não tem necessidade de obedecer como está escrito, mas que nós possamos obedecer e fazer a vontade de Deus para que nós possamos ser vitoriosos aqui nesta vida e podermos herdar a vida eterna. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã dando sequência. Queremos deixar para nossa reflexão o que nós encontramos em João capítulo 11, no verso 25, onde nos diz a palavra de Deus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que Deus nos abençoe.